Seja muito bem-vindo ao Tangerina Tech, o teu podcast semanal de tecnologia. E hoje vamos falar sobre profissionais de TI que ninguém conhece. Fica com a gente nesse vídeo e vambora! Beleza, John? Então a gente vai começar aqui, vamos puxar a lista aí. Eu vou falar do primeiro profissional que era da área de TI, que todo mundo tem contato e ninguém fala. Professor e pesquisador. Gente, precisa demais de professores, precisa de pesquisadores. A área de educação ela é da onde vem toda a fonte de conhecimento que a gente tem na área de TI. Tá? Claro, tem casos de estudo dentro de empresas, mas ainda assim a empresa acaba tendo alguma equipe, algum time dedicado a fazer esse tipo de pesquisa. Ou até mesmo patrocina um projeto open source, ou algum tipo de fundação que roda junto a um projeto ali, talvez de bolsa para os alunos, ou pessoas que são interessadas ali, seguem essa carreira acadêmica e têm o interesse de fazer pesquisa, seja de parte de análise de dados, de questão de saber um pouco mais sobre o como lidar com redes, ou outros desafios que a gente tem visto aí na área, desde a fundação, não tem jeito. Acaba que a matemática ali, ou até mesmo as pessoas que têm interesse, né, em fazer essa parte de pesquisa sobre algoritmos, todas elas estão envolvidas na área de educação e pouca gente fala disso, que também é uma profissão. Exatamente, né? O pessoal muitas vezes acaba esquecendo do professor e ainda é capaz ainda de falar assim: ah, você só dá aula ou você também trabalha, né? Sempre tem aquela piadinha. Mas a importância de bons professores, né, principalmente na área da tecnologia, é essencial, porque a gente sabe que é uma área que demanda de pessoas, e se nós tivermos sempre professores para ensinar e bons professores para ajudar essa galera a evoluir, a gente sabe que essa demanda, graças a Deus, vai ser suprida. Eric, eu vou aproveitar que eu vou puxar um gancho aqui para a área de desenvolvimento, que é a área que a gente mais fala aqui, né? Acaba vindo por tabela. E eu quero trazer uma provocação sobre a área de desenvolvimento. Essas duas palavrinhas aqui, talvez você que é estudante, você já possa ter escutado, mas eu duvido muito. UX. Eric, fala um pouquinho pra gente o que o UX ele faz aqui dentro do guarda-chuva de desenvolvimento. Olha, o pessoal na área gosta de falar que é o pessoal que faz a telinha. Mas, ó, não tome isso de forma pejorativa, tá? Esse profissional, ele não lida apenas com a parte de criar uma interface, e sim criar uma experiência. E analisar, fazer estudos ali de usabilidade, entender o que é o cenário, o que é a rotina do usuário, que muitas vezes a gente olha a tela somente como uma interface gráfica. Ele tem um botão, um campo, ou tem como fazer o scroll da tela. Não é somente isso. Tem isso também, mas não é somente isso. Então, o profissional de UX, ele acaba sendo um profissional que agrega um valor enorme na área em relação à psicologia, em relação a entender o contexto que está sendo utilizado a aplicação. Você usa o WhatsApp na sua casa, mas você pode usar o WhatsApp às vezes pegando um ônibus indo para algum lugar, ou num contexto ali que você está, por exemplo, numa área que não tem cobertura de internet, e você manda você manda a mensagem, ela fica só com um ticado às vezes, ou não fica com nenhum ticado. Então aquele estudo que provavelmente o time de UX lá do WhatsApp fez foi justamente para entender o que aquela parte da interface gráfica poderia trazer como um feedback, como um retorno para o usuário entender o que está acontecendo. Então não é simplesmente você criar um monte de botão e tela e botar uma cor legal, sendo que se o sistema não tem uma usabilidade boa, isso vai ser uma experiência ruim para o seu usuário, seja no seu aplicativo de mensagem, no seu aplicativo do banco, enfim, várias questões, né, ali em relação ao contexto que você está usando. Então, não pense que o UX faz só telinha. Ele faz muito mais que isso e muito mais próximo ao usuário, entendendo ali talvez até as necessidades. Se existe uma necessidade, por exemplo, de ter uma acessibilidade, um leitor de tela que vai ler esse aplicativo ou site, ou se o aplicativo tem que ter uma acessibilidade a nível de se alguém, por exemplo, tem algum problema de não enxergar as cores, né, ali se ter o daltonismo. Então é muito mais abrangente, até mesmo a idade das pessoas que vão usar o aplicativo, porque pode ser que a fonte esteja muito pequena.
Talvez um aplicativo mais voltado para os jovens, cores cores menos saturadas talvez não sejam tão interessantes. Então existem várias questões aí que podem ser abordadas. A gente pode até preparar um capítulo especial aqui do nosso podcast para falar com um profissional de UX, para trazer muito mais informação que isso, mas eu vejo que é um dos profissionais que estão ali junto com a gente na TI e que ninguém fala. Perfeito, e é até para quem está vindo através desse vídeo aqui, volta num vídeo anterior que a gente também já dissecou bastante esse assunto, né, Eric? No de front-end versus back-end, e esse episódio aí também está sensacional. Eric, agora vamos falar então de QA, o profissional que basicamente todo desenvolvedor, não vou dizer que detesta, mas todo desenvolvedor tem um certo receio quando a sua aplicação vai para a mão dos QAs, né? A gente sabe que no ambiente local roda, mas será que no ambiente produtivo roda? Será que o nosso cliente final vai ter uma boa experiência? Será que está livre de bug? Explica um pouquinho para a gente. É engraçado que o pessoal fala que é assim. Eu tô falando coisas, mas eu não concordo com elas, tá? Não me odeio por isso. É o que eu já ouvi gente falar. É o profissional que testa a telinha. Então, assim, no passado, provavelmente foi assim mesmo, entendeu? Preencher formulário, ver se o formulário aceitava os valores, se os valores foram os valores que foram pensados na hora de você criar o ticket, a história, para você fazer todo o levantamento que o sistema faz. Mas hoje em dia vai muito mais além disso, tá? Pensando um pouco sobre o dia a dia do QA, ele não só analisa os requisitos do sistema, mas também ele pode achar possíveis problemas. Então, por exemplo, aquela aplicação que você criou na AI lá em 10 minutos para poder fazer um checkout de um produto num e-commerce, aí você passa no campo lá, por exemplo, o valor. Ao invés de você passar o valor real do produto, você passa, sei lá, um real. Em vez de pagar 10, você vai pagar um real. Aí você dá checkout e você passa. Quer dizer, se você não tivesse passado, se você tivesse passado isso por um QA, provavelmente ele ia fazer o teste se o campo aceita número negativo, se o campo aceita até mesmo texto. Se você pode copiar texto, colar texto no campo e submeter o formulário, porque isso pode gerar outros problemas no back-end. Por exemplo, pode salvar o dado lá com um negativo. Então, digamos que você está no aplicativo de banco. Aí você pagou uma conta, você pagou menos R$ 10 uma conta. O que quer dizer aquilo para o banco? Que o banco vai pagar você R$ 10 ou que você vai ficar com R$ 10 negativos naquela conta? Então fica um pouco complicado, entende? Porque se você não avalia, se você não testa em vários cenários, você não tem como dizer se algo está funcionando. E também a questão se você fez uma alteração no sistema, se aquela alteração causou algum outro tipo de problema, que você não, a princípio você não tinha ideia que poderia causar. Algum cálculo interno, alguma rotina que antes, com os valores que eram previstos, estava funcionando e deixou de funcionar. Hoje em dia a gente sabe que tem teste unitário, tem teste de integração e tudo mais, só que acaba que o QA ele consegue fazer toda essa rotina, todo esse caminho, como se fosse usuário e com um olhar muito mais técnico, tá? E falando um pouco sobre testes manuais, não é em todas as empresas que acontecem os testes manuais. Muitas vezes o QA acaba criando testes para poder ter certeza que aquele item está sendo cumprido, que os itens obrigatórios da entrega do software estão sendo cumpridos. Ou seja, ele também automatiza testes hoje em dia. Então, se você é QA, você ainda não automatiza, talvez está no início da carreira ou algo assim, estude, busque ferramentas, porque realmente é muito válido. E se você se interessa pela área de qualidade, vá a fundo mesmo, porque realmente é uma área muito interessante. Eu acho que tem ainda tem muito espaço para você utilizar aí, também com o advento das AIs aí, traz muita facilidade e traz muita oportunidade para quem está trabalhando nessa área. Boa, perfeito. Eric, agora vamos falar de um que comercialmente a galera conhece por um nome, só que de forma corporativa, nas vagas as pessoas não conhecem, o famoso DBA. As pessoas têm o costume de conhecer como administrador de banco de dados. Resumidamente, galera, o que um DBA faz? Ele não é simplesmente um analista de banco de dados convencional, que cria tabela, faz insert, update, delete, não.
Um DBA ele vai muito mais além disso. Ele é um cara que ele vai mexer ali desde a parte de infraestrutura de dados, de performance, vamos colocar também entre muitas aspas sobre observabilidade de todo o ambiente do banco de dados. E além disso, também ele faz também as funções de um analista de banco de dados. Ou seja, ele é um analista de banco de dados mais completo, é um cara que ele é considerado a nível de especialista. Tá? Então, se você tem um interesse de entrar nessa área de banco de dados, você vai começar como um analista e futuramente, conforme você vai evoluindo, você chega ao nível de um DBA. E aí, meu querido, quando você chega ao nível de DBA, basicamente toda empresa precisa de um DBA. Então é muito fácil, entre aspas, você conseguir emprego, desde que você seja um especialista de fato naquilo que você se propôs a fazer. Puxando o gancho aqui, Eric, para a gente terminar essa parte do desenvolvimento, e aqui ele é muito abrangente. E eu acho que é um dos cargos assim mais maneiros que tem na área de desenvolvimento, que é o famoso arquiteto. Então nós temos ali diversas ramificações da área de arquitetura, né? O arquiteto de software, o arquiteto de infraestrutura, o arquiteto de IAM, enfim, ele engloba muitas frentes e da forma de desenvolvimento aqui consegue dar aquele famoso overview para a gente do que o arquiteto de desenvolvimento de fato ele contribui ali, qual que é o nível dele ali acima dos engenheiros e dos analistas? Tá, falando do arquiteto, eu acho que tem um passo antes, talvez, do arquiteto. Tem empresas que você pula de sênior para arquiteto. Tem empresas que tem um passo antes, que é, por exemplo, tech lead. Então, o arquiteto, ele é aquela pessoa que tem uma senioridade absurda, tá? Em vários planos. Geralmente é um profissional em T. Tem conhecimento na área de redes, tem conhecimento profundo na área de programação, sabe muito bem o negócio, muitas vezes sabe muito bem o negócio mesmo em relação ao como funciona, como a plataforma funciona, quais são as conexões, tá? Interessante até que aqui no Canadá, esse nome arquiteto até existe para algumas vagas, mas muitas pessoas falam como staff ou principal, que seria como se fosse um gerente da área, mas um gerente técnico, tá? E também não vou generalizar porque não são todas as empresas que usam essa nomenclatura. Então acaba sendo um profissional que realmente está ali para conectar as várias áreas. Então ele estaria mais ou menos numa parte entre os desenvolvedores, ali em meio aos gerentes e em contato direto muitas vezes com os diretores da empresa, para trazer uma evolução de plataforma, um planejamento amplo, porque muitas vezes não tem como, uma empresa grande, você não tem como você mobilizar a informação nos vários eixos da empresa. Então, talvez a parte de vendas ali, talvez ela não tenha a comunicação com a parte, por exemplo, da contabilidade facilitada. E para algum projeto interno, por exemplo, eles têm que começar a criar uma área, não sei, talvez alguns anos atrás tenha acontecido, a Black Friday. Então, criar uma área de Black Friday para poder fazer toda a dinâmica entre os sistemas e entender, por exemplo, que é uma promoção específica, que existe um prazo, que existe uma demanda, por exemplo, de quantidade de produtos. Então isso vai envolver não só a área de contabilidade, a área de vendas, mas também a área de logística da empresa, muitas vezes, contas a pagar, contas a receber. Então, enfim, é um grupo enorme de informações que acaba que fica perdida, porque cada departamento tem o seu budget, cada departamento vai ter ali a sua estrutura, o seu processo. E como é que você consegue cruzar essas informações entre canais? Muitas vezes é o arquiteto que acaba fazendo essa comunicação. É uma profissão que acaba sendo parte do desenvolvimento, mas você lida muito menos com o desenvolvimento e sim muito mais com o fluxo de informação dentro das empresas e lidando ali, traduzindo muitas vezes para as pessoas de negócios. Porque talvez o administrador não entenda o que é um NoSQL, o que é um data lake, talvez não entenda o que é o back-end, o front-end, não entende o que é a plataforma. E não é demérito. É questão de que não é o principal, não é a área de foco de estudo daquele profissional. Então acaba que o arquiteto ele tem que ter essa comunicação, ele tem que ter esse jogo de cintura para poder lidar tanto com as partes técnicas quanto com as partes de negócios.
E até mesmo a parte comercial, né? Eu vi que tu comentou sobre isso, principalmente para defender o orçamento de aquisição de plataformas, né? Porque nem sempre um sênior ou um pleno vai conseguir defender isso perante empresas grandes possuem, né? Aqueles comitês de compra de ferramenta e afins, né? Cara, é interessante. Bem interessante. Acho que o arquiteto ali, ele basicamente, é igual tu comentou, né? Ele já é o cara que ele já tem um conhecimento e ele é quase hierarquicamente um gerente, vamos dizer assim, né? Até testar também ferramentas, né? Já pensou se todo mundo decide escrever em cada linguagem de programação que quiser testar? Aí um escreve em Go, outro escreve em Java, outro escreve em Python, outro escreve, sei lá, em Elixir. E aí fica aquela salada de frutas. Então, quem vai bater o martelo se uma linguagem vai ser usada ou não, qual o banco de dados, ou qual a estrutura que a empresa vai obedecer ali em relação a stack, ou até mesmo escolha de cloud, vai ser dentro esse tipo de decisão vai ser dentro do âmbito do arquiteto. Ele que vai decidir, ele que vai fazer, por exemplo, as provas de conceito para poder ter certeza que a decisão dele. Certeza é uma palavra muito forte, talvez ter uma inclinação maior e saber os prós e os contras de uma ferramenta ou de outra. Isso faz muito parte do dia a dia do arquiteto. Cara, show de bola. E agora eu vou puxar o gancho para uma área assim que eu gosto muito, não sou dela, mas que eu gosto muito, que é a área que envolve IA e dados. E é aqui que as coisas começam a confundir muita gente, né? O famoso analista de dados, né? Qual é a diferença de um analista de dados para um DBA, para um analista de banco de dados, né? De forma macro, galera, um analista de banco de dados, ele vai saber criar as tabelas, fazer search, delete e tudo mais. Já um analista de dados, ele vai consumir essas informações, ele vai tratar dados, ele vai criar tendências de dados, e muitos deles até tem um ponto bem bacana, são os caras que de fato vão treinar as inteligências artificiais através de machine learning. Então, assim, é uma área que ela se complementa muito, né? Um analista de dados ou um cientista de dados, para quem conhece como ciência de dados, ele tem essa função. Ele não pega somente o dado cru, ele pega o dado cru, ele cria tendências, ele traz resultado, ele traz o que a galera gosta muito hoje em dia, dashboard para mostrar onde que você está vendendo mais, onde você está vendendo menos, o nível de performance da sua equipe através com base nos dados coletados. Então, assim, é uma área muito core hoje em dia em diversas organizações, não que as outras não sejam importantes, longe disso, todas têm a sua importância, mas a área de dados tem crescido de forma assustadora, porque ela é uma área que ajuda todas as áreas com tomadas de decisão. E assim, com o advento da IA e você ter um bom analista, ou um bom cientista, vamos assim dizer, cientista de dados, você tem uma grande chance da tua empresa ela começar a ter uma escalada de forma gradual e linear, na verdade, né? É, para o crescimento dela, para o crescimento de performance do seu time, dependendo de onde você estiver atuando e qual que é a necessidade da sua atuação. Aí, Eric, eu não sei se quer complementar algo aqui, né, a respeito dessa área, que eu acho que é sensacional. A questão do analista de dados vai muito além dos dados da aplicação, mas também para, por exemplo, tendências de produtos. Então, por exemplo, se um profissional trabalhar na Netflix, ele vai conseguir, claro, fazer ali o catálogo, indicar um catálogo para quem tá chegando na plataforma pela primeira vez, para ver os tops, os trends ali e tudo mais. Só que, por exemplo, a gente não olha muitas vezes a parte de trás, todo o que tem por trás da empresa. Então, a projeção, por exemplo, de quantas vendas vai ter na plataforma, quando lançar um filme novo, ou o tamanho, por exemplo, das áreas, se necessita, por exemplo, de escalar mais servidores, porque existe uma análise ali do total de banda sendo utilizado. Então, isso daí é um exemplo simples para o streaming, mas para a indústria vai muito além também, porque a questão de, por exemplo, a conscientização de quantos produtos eu posso fabricar, ou qual vai ser a margem, ou como eu faço análise para saber o quanto eu vou comprar naquele ano, se vale a pena comprar aquela quantidade, enfim, a avaliação de fornecedores diferentes. Então, existe uma análise ali no negócio que vai levar os números muito claro para o pessoal
da área de negócio, porque é através desses números ali, eles vão conseguir tomar decisões muito mais sólidas. E o interessante é que muitos desses profissionais usam ali bibliotecas em Python, né, Pandas, também usam ferramentas para poder fazer a pesquisa ali, por exemplo, o Tableau, que vai acessar, essa ferramenta vai acessar banco de dados, vai conseguir trazer dados ali em tempo real. Mas é uma questão assim que é um profissional que tem um contato técnico muito voltado ali para a área de matemática, estatística e faz essa tradução para o negócio, porque se ele mexer, os números eles são muito interessantes que eles podem ser mexidos de uma forma até irresponsável. Então a responsabilidade desse profissional de enxergar a possibilidade de se algum daqueles números ali não está sendo um número fortemente validado para aquela decisão, então esse profissional acaba sendo um apoio enorme para a área de negócios. E também é uma área que está em muita demanda hoje em dia. Não só por questão da análise, tá? Mas também por questão das AIs hoje. Também trazem um novo cenário. Então, muitas coisas surgindo. Eu estou estudando essa área também, porque eu sempre gosto de me atualizar. Eu sou curioso. Até tem um livro aqui, ó. AI Engineering. Comecei a ler, mas calma aí. Depois eu posso falar. Não adianta eu sair falando qualquer coisa aqui, o que eu entendi do livro, porque não é o momento. Mas enfim, essa área ela tem muito crescimento aí para os próximos anos, eu acredito. Concordo. E até para a galera que gosta de números, é uma área que, como está precisando de profissional, a hora de entrar para quem quer ganhar relativamente bem é agora que está precisando. Mas lembrando sempre, né, galera? Seja sempre o profissional fora da curva. E aqui, Eric, aí a gente entra num guarda-chuvinha aqui um pouco mais interessante aqui da minha parte. Mas eu prometo, pessoal, que eu não vou falar muito. Área de segurança, tá? Falando um pouquinho aqui, nós temos 3 áreas aqui. Eu vou passar rapidamente por cada uma delas. A primeira é IAM. Se tu acompanha nosso podcast desde o começo, tu já tá careca de saber o que a área de IAM faz, porque o que eu mais falei aqui foi a respeito de IAM. Mas se tu caiu aqui de paraquedas, vamos lá, pessoal. O que IAM significa, tá bom? IAM, para o português correto, se torna a gestão de identidades e acessos, tá? E para o bom inglês aí, que a minha pronúncia não é tão boa, é Identity Access Management. O que seria? É uma área voltada para a segurança da informação, onde que nós gerenciamos os acessos dentro da organização, seja de colaboradores, terceiros, prestadores de serviço no âmbito geral, o que eles podem acessar, até que nível eles podem acessar. Nós criamos basicamente as segregações de função e hierarquia, como por exemplo, vou dar o exemplo aqui do Eric. Nós somos aqui de um time de contas a pagar, por exemplo. O Eric ele é um aprovador e eu sou um lançador. Se eu lanço uma despesa, galera, eu não posso aprovar. O Eric que tem que aprovar, mas o Eric também não pode lançar. Então, tudo isso, né? Vocês acham que é só regra de negócio, mas é tudo isso feito dentro de IAM, né? Dentro dos controles de IAM. Então, desde o funcionário que é desligado, você revogar o acesso, bloquear o usuário, tirar todos os acessos para que ele não tenha mais acesso ao ambiente corporativo, tratamento de dados, até onde o nível de acesso dele a gente vai permitir. Tudo isso fica dentro da disciplina de IAM. A segunda área, essa daqui eu confesso que eu conheço de ouvir falar, nunca atuei dentro dela, e é uma área que eu e o Eric às vezes a gente conversa um pouquinho, que é a área de SOC, a famosa central de monitoramento. A galera do SOC basicamente são as pessoas que estão monitorando a todo momento se a tua organização está sofrendo um determinado tipo de ataque, se o colaborador às vezes está passando uma informação confidencial de um e-mail de forma externa. Então, o SOC ele tem diversos tipos de controles, pessoal. Não é o cara que está monitorando a máquina a todo tempo, tá? São ferramentas que estão ali monitorando, que geram alertas, geram incidentes. Se a corporação ela por algum descuido houve uma invasão e o local que ela foi invadida tinha um monitoramento de SOC efetivo, já gera um incidente, já gera um alerta, já aciona a equipe já vai mitigar aquele risco. A área de SOC basicamente é isso, ela não se restringe a isso, ela não se limita a isso, mas de forma macro, para que você possa entender, ela é uma área de monitoramento de segurança e de, vamos assim dizer, de respostas a incidentes.
E uma área que é sensacional, Eric, essa área ela é muito legal, cara. Ela é muito legal, pena que eu não tenho muita aptidão para ela, o famoso pen tester, né? Que as pessoas conhecem como os hackers, os famosos invasores. Não, galera, pen tester não é somente invasor e não é hacker, tá bom? Toda corporação, galera, quando ela tem um determinado tamanho, ela é relativamente grande, ela possui equipe de segurança bem sólida. Então, antes de uma aplicação vier ao ar, antes do teu cliente usar aquela aplicação ou aquela funcionalidade nova que você implementou, os pentesters eles precisam testar. O que eles fazem? A todo momento, eles tentam penetrar aquela informação, aquele sistema, aquela aplicação, para poder procurar falhas, para poder procurar vulnerabilidades, para poder procurar formas de fato, como eles pensam como um invasor, né? Como um agressor. Como que a gente consegue invadir, coletar dados? Se a tua aplicação ela for insegura, ela já não passa, ela é feita um relatório, o pessoal é bem criterioso, geralmente pentester, cara, não adianta você ocultar alguma coisa, falar assim, vou fazer isso aqui de qualquer jeito que vai passar, não, porque pentester testa literalmente tudo, não importa se é um botão e não importa se é um código, eles vão estar lá e eles vão te pegar. E se eles te pegarem, e dependendo do teu erro, o relatório ele é bem agressivo. Então, assim, essas 3 áreas de segurança, né? Acho que a maioria conhece são os pentesters, né, Eric? Mas conhece como hacker. São disciplinas, pessoal, que muitas vezes a gente não aprende na faculdade, são disciplinas que a gente não vê em curso técnico. O máximo que a gente vê ali na área de segurança é um overview no geral. Até o curso de segurança não é focado nessas 3 áreas, ele é muito mais abrangente, ele é muito mais. Engloba essas áreas assim, pincela, mas ele não aprofunda. Então, muitas vezes você precisa fazer curso, tirar certificações específicas nessas áreas. Um comentário que eu acho interessante a respeito do Pentester é que teve uma das empresas que eu trabalhei que tinha, a gente trabalhava com documentos ali, muitas informações sigilosas, tanto de empresa quanto das informações dos usuários e funcionários que tinham ali na aplicação. Esses testes, eles são de extensão absurda. Se você imaginar ali, por exemplo, na AWS, se você deixou a sua aplicação rodando com a role errada, teria um acesso root ou administrador na plataforma. E eu vi isso, o cara deixou passar, e aí através de uma biblioteca que estava desatualizada, ele achou o buraco na aplicação, depois ele buscou essa escalada de perfil, e aí ele conseguiu entrar no sistema como se fosse um dos administradores do sistema, que é uma coisa assim absurda, é um erro não só da parte de programação, né, de não ter atualizado a biblioteca, como também um problema de IAM, que acaba ali no final das contas gerando um problema pessoal de SOC também no time. Então você vê como isso é uma conexão muito universal. E indo mais além desse ponto, não só esse profissional ele não só estuda a parte de vulnerabilidades, mas também de defesa, né? Eu lembro que eu fui para uma feira aqui no Canadá e tinha o grupo do exército lá. E eu conversando com alguns dos soldados ali, o capitão que estava ali no time, ele falou das várias oportunidades que tem dentro das Forças Armadas. Aí eu perguntei, mas tem alguma coisa de TI? Ah, ele, com certeza, tem defesa. Defesa e ataque. Então, se você tiver algum tipo de especialização nessa área, e aí eu perguntei, mas você já precisa ser um certificado, algo do tipo? Ele falou, não. Existem vários níveis. Então, nos níveis mais baixos ali, se você conhece redes, sistemas operacionais, existe um debate se é sistema ou sistemas, mas enfim, sistemas operacionais, e também essa questão de você conhecer sobre como as aplicações funcionam, ali as camadas que as aplicações funcionam, seja de rede ou coisas relatas ali, por exemplo, de até mesmo o dispositivo onde roda, né? Porque muita gente olha o ataque como sendo um ataque feito pela internet, mas não. Pode ser via Bluetooth, pode ser um firmware de um sistema. Então, você que gosta de baixar driver de site que você não sabe nem quem é o dono, que não existe nenhuma identificação, não faça isso. Porque a chance de você colocar alguma coisa junto do seu sistema, uma coisa errada, é enorme.
tá? Então, pensando nesses pontos, é um profissional que tem uma gama enorme de conhecimento, tá? Pode não ser extremamente aprofundado, mas com certeza tem que ter assim a base, redes, sistemas operacionais e entender a fundo a máquina, como ela roda as coisas. Não só a máquina, mas a plataforma onde você está ali querendo se especializar, né? Lembrando que, por exemplo, até o teu roteador de casa, ele tem um firmware, ele tem uma estrutura para você poder rodar coisas ali e você fazer esses testes. E muitas vezes o pessoal fala, mas você tem que ser um profissional que tem um conhecimento muito grande para a área técnica. Tem tem alguns testers, né, da área de segurança que eles não necessariamente precisam lidar com essa parte. Eles podem, por exemplo, ver se a empresa tem as práticas corretas para acesso aos locais. Então, se a pessoa está utilizando, portando o crachá. Então, eu lembro de uma palestra que eu vi que era uma pentester, era uma moça que ela chegava no lugar e ela ia com uma barriga falsa de grávida. E ela ia carregando uma caixa. E aí ela chegava ali perto da catraca e o pessoal ficava com pena dela e abria a catraca para ela entrar. E nisso ela foi galgando coisas assim dentro da empresa. E o teste dela era ela conseguir roubar coisas de dentro da empresa. Então ela foi contratada para testar a segurança física da empresa. Se ela ia conseguir colocar o pendrive, talvez no switch, se alguém achar estranho ela lidando com alguma coisa dentro da empresa. Então, para você pensar que o pentester ele não faz somente a parte técnica, mas também ali os ataques humanos, né? Ligar para alguém, tentar acionar alguém, fisgar alguém por e-mail, enfim, tem uma gama assim, opções enormes dessa área que pode ser exploradas. Eu acho que é uma área que tem também muito a crescer nesses próximos anos aí. É que eu falei, a AI vai gerar algumas coisas, tem pessoas que acham que ela, né, pode gerar coisas mais seguras, tem outras pessoas que acham que não. Então é legal, na dúvida é legal testar. Então, um profissional nessa área vai ser muito demandado. Eu acredito que nos próximos anos vai ter muita gente entrando, iniciando essa área e tendo muito sucesso. E um disclaimer rapidão aqui, tudo que tu falou, tu vê que no final todas essas áreas de segurança elas se auto-interligam, né? Desde o SOC IAM e o Pentester. Até você deu o exemplo do teste de e-mail ali do phishing, eu falo até com propriedade que é algo que nós de IAM já estamos implementando para fazer teste também. Então, ou seja, não é mais só o pentester que está ali testando a galera. Nós também já estamos começando a fazer esse tipo de teste com algumas pessoas, validando ali se o pessoal, porque o usuário precisa estar conscientizado, é uma coisa que ainda está muito em falta, e eu acho que a gente precisa amadurecer muito na parte de conscientização, até porque o usuário ainda continua sendo o nosso elo mais fraco em qualquer ambiente. Eric, agora eu acho que essa questão desse guarda-chuvinha aqui, com essas outras 4 profissões, é com certeza o guarda-chuva que tu domina muito mais, que é a parte de infra. E aqui a gente já começa com os 2 pés no peito. Eric, DevOps. Gente, o DevOps ele faz aquela conexão entre as áreas de desenvolvimento, de produção. Então ele vai criar ali, por exemplo, o pipeline de entrega, o pipeline de teste. Ele vai fazer muitas vezes a parte de Terraform, que é para criar a infraestrutura das máquinas, fazer o esquema de rede, as conexões das máquinas. Enfim, ele vai ser um profissional, ele é um profissional que tem demanda ainda, tá? Tem muitas empresas que estão ali entre o próximo profissional que a gente vai falar também, mas tá ali entre essa área de DevOps, ela acaba tendo alguns profissionais que são mais específicos. Então, puxando o gancho aqui, por exemplo, o SRE. O SRE é o Site Reliability Engineer. Ele faz o quê? Ele faz toda a parte de planejamento do como uma aplicação tem que começar. É muito próximo ao que o arquiteto faz, mas um pouco mais técnico. Então, digamos assim, o padrão que chega de toda a aplicação, qual é o caminho que vai estar o log, qual é o tipo de sistema operacional que vai rodar a aplicação, como que você vai versionar, qual o controle, como esse processo para poder gerar essa imagem vai ocorrer. Então, basicamente, ele vai setar, ele vai configurar ali
a parte de estrutura, o frame de como é que a aplicação tem que ter um padrão, claro, né? Então, por exemplo, se você tem uma ferramenta para poder ter a observabilidade, se você usa o OTL, ou se você usa um Datadog, ou se você usa, enfim, qualquer outra plataforma, ele vai te dar o quê? Ele vai te dar a estrutura inicial para que essa aplicação ela aconteça, e ali por diante, por exemplo, um desenvolvedor vai tomar aquela aplicação inicial e vai começar um projeto. É um profissional que está em muita demanda, eu conheço um profissional que tá aqui no Canadá, que ele está trabalhando com isso, um brasileiro, e é uma área que está cada dia mais em demanda também. Ele sempre me pergunta se ele conhece, se eu conheço alguém, ou se tem alguém que tem um perfil. Eu mesmo já me interessei também para ir um pouquinho para essa área, mas por enquanto estou bem no desenvolvimento. Ô, Eric, tu falou uma parada muito engraçada a respeito do SRE e do DevOps, que eu me recordei aqui do meu tempo de PAN, né? Houve depois uma segregação, mas eu não sei se tu conhecia como esse nome antigamente, era tudo Command Center, né? Era os caras que de fato ali ficavam monitorando o tempo inteiro para saber se o sistema caía, se o sistema tinha alguma indisponibilidade. Cara, eu lembro, e agora é interessante quanto que a área de TI, vou dizer cada mês, porque cada mês surgem profissões novas, né? Ela vai se ramificando cada vez mais e aprofundando, e isso por um lado é bom, porque vai fazer ter profissionais especialistas em determinados tipos de assunto. É bem legal, cara. Eu lembrei disso agora, por isso que até dei esse startzinho. Vou puxar um da antiga aqui, que é relacionado também a essa área, que é o sysadmin, ou também era muito conhecido como Page Master, se eu não me engano. Webmaster, né? Webmaster. Era conhecido como Webmaster. Que era aquele cara que ele tinha acesso ali ao FTP, ele copiava ali os scripts em, por exemplo, PHP e jogava no servidor lá para poder atualizar o sistema. Era um cara que fazia um pouquinho do. Ele tinha um pouquinho no pé de desenvolvimento, mas ele tinha muito mais o pé ali voltado para a parte de infra, para cuidar ali das máquinas, ver se não tá estourando o disco. Nossa, gente, eu já tive umas experiências assim no passado, muito tempo atrás, de parar a aplicação porque o log tava estourando o disco da máquina, tipo, coisas assim que você nem imagina hoje que possa acontecer, né? Com tantos alertas, tanto espaço em disco também, que hoje em dia tem bastante. Mas é um profissional que, por mais estranho que pareça, o sysadmin, por exemplo, ainda existe essa posição. Inclusive, eu já vi aqui no Canadá, numa empresa que eu trabalhei, que ele é o cara que cuida ali das máquinas, ele cuida da saúde das máquinas, se alguma coisa quebra, ele é um ponto inicial para poder verificar e fica ali vendo se alguma métrica não está batendo, se tem alguma CPU estourando, memória estourando, se o disco uma das aplicações tinha alguns processos em disco ali para processar documentos, e aí ele tinha que ver também se alguma coisa não estava passando dos limites. E tá em demanda ainda. Por mais estranho que isso pareça, porque a gente lida muito com cloud hoje em dia. E pensar que talvez essa posição não exista, não, existe sim. E eu posso falar, muitas posições que estão com nomes agora um pouco diferentes, porque tem uma especialização, ele está lidando muito mais com alguma coisa para a plataforma ou para o perfil da empresa. Assim como tem empresa que fala que você é full stack numa vaga, a outra vaga fala que você é software engineer, outra vaga fala que você é software developer, mas não importa a vaga, você faz. Em todas as empresas você faz a mesma coisa. Então, o sysadmin acaba também sendo aquela zona cinza, que ele pode tanto trabalhar ali com apoio à equipe, por exemplo, de negócios, para poder fazer levantamento, por exemplo, de quanto o sistema vai gastar ou algum tipo de projeção, quanto ele também pode apoiar a parte de desenvolvimento, e muitas vezes é o que ele acaba mais fazendo. Boa. E detalhe, viu, galera? Antes da gente revelar a última profissão, já tô pedindo pra ti aqui. Se tu chegou até aqui, já deixa aquele teu like maroto aqui embaixo e deixa um comentário aqui pra gente de qual delas você conhecia, qual que você não conhecia e qual que você tem curiosidade. Porque dependendo do comentário que tiver aqui, eu e o Eric a gente vai trazer um profissional específico,
daquela profissão para vir aqui bater um papo diretamente com vocês. Então já sabe, né? Deixa aquele like, compartilha com aquele amigo federal, como todo vídeo que você faz e todo o áudio para quem está ouvindo no Spotify. Tá bom, galera? Ou qualquer outra mídia de áudio que nós estamos disponibilizando. Então já deixa aquele like, já deixa aquele comentário e bora lá. Eric, e a última e não menos importante dessa lista, Platform Engineer. Consegue resumir para a gente o que de fato esse profissional faz? Gente, numa das empresas que eu trabalhei, ele tinha uma posição muito próxima à parte de infra, mas entendendo também como ele gera padrões. O SRE, ele gera padrões para a parte de análise da aplicação, de se a aplicação está estável, se você tem estruturas ali que seguem padrões, se o sistema está responsivo, se ele realmente tem ele não tem um delay, se ele está estourando alguma coisa, que também acaba sendo um suporte aí para a área de SOC, porque dependendo da forma que for o comportamento do sistema, acaba tendo que passa a ser um incidente. Mas o Platform Engineer, ele vai gerar, por exemplo, o padrão dos containers, ali para a parte de desenvolvimento, saber, por exemplo, a gente está lidando com a versão tal do Java, ou a gente está lidando com a versão tal do Node.js. Um software chamado Backstage é uma das ferramentas que ele vai usar para poder criar os padrões, para poder fazer essa entrega, né, tanto da entregação do pipeline. E aí é esse ponto que eu falo. As áreas, elas são muito até acinzentadas, né? Você não sabe muito bem quando um profissional acaba, onde acaba a atuação do profissional e onde começa do outro. Na parte de infra, acaba dependendo muito mais da empresa. Então, se a empresa surgiu com, por exemplo, com a parte de desenvolvimento ali, tinha uma pessoa que era o sysadmin. Aí criou-se a parte da área de infra. E você não segmentou isso, acaba que o profissional da área de infra ali do time acaba atuando um pouco com cada coisa. Então depende muito da empresa. Então possa ser que esse profissional crie, por exemplo, a parte de pipeline de Jenkins, pode ser que crie o GitHub Actions da empresa, só que ele já não vai ser responsável, por exemplo, para manter as imagens dos containers. Então, criar o ECR, por exemplo, ou criar a conta lá no Docker Hub para poder hospedar a imagem que você criou, ele já não vai ser esse profissional. Então, assim, eu ainda falo isso com muito cuidado, porque possa ser que em alguma empresa ele também faça. Então, é uma zona cinza, mas é interessante. Eu vejo que esse profissional dentro da área de DevOps acaba sendo muito mais conectado com a equipe de desenvolvimento. É um cara também técnico, que entende de redes, entende muito bem da parte de infra, só que ele não é nem o cara que vai manter os alertas, ele vai gerar os padrões, mas ele dá essa vertente, por exemplo, de você conseguir criar outros padrões a partir desse, não migrar padrões com a orientação clara ali de um arquiteto. Então acaba que essa área ela é uma área muito plural. É difícil você colocar uma limitação, assim como o pentester. Como a gente deu o exemplo ali de pode ser tanto acesso remoto, local, via internet, protocolos diferentes. Então acaba que esse profissional lida com muita coisa, mas é muito interessante. Então se você gosta de ser um cara extremamente técnico, acaba que essa área vai ser uma área que assim vai caber para você como uma luva. Se você que está interessado aí procurar áreas diferentes, né, dentro da TI, pode abraçar essa área que vai ser sensacional. Eu tinha falado para vocês que essa daqui teria sido a nossa última, mas eu tenho certeza absoluta que agora o Eric lembrou de mais uma aqui que ele vai falar para vocês, que é interessante. Mas não esquece, não esquece. Eu tô chamando a atenção para vocês porque vocês sempre esquecem. Deixa o like aqui. Bora lá, Eric. Tem uma área chamada, um dos profissionais que trabalha muito fortemente na parte de desenvolvimento é o Product Owner, que é aí talvez tradução para o produto, o dono do produto.
ele é aquele cara que vai ter a visão para onde vai essa aplicação. Não adianta você, eu quero fazer tal coisa porque é legal. Não, ele vai te dar, por exemplo, a ideia do quais são as próximas etapas, o que o sistema tem para evoluir. Então ele vai ser a pessoa que vai trazer as ideias, vai avaliar as ideias, vai fazer, por exemplo, um estudo de caso para poder gerar ali um negócio e aí a partir disso você vai ter toda a criação ali das histórias, a criação dos tickets. Lembrando também que acaba que tem outro profissional também que em algumas empresas, tá? Que os profissionais aí relacionados à área de ágil, eles vão lidar muito com essa parte de gestão de projetos e metodologias. A gente pode fazer um capítulo só sobre metodologia. Eu vou dar também meu espetáculo com certeza, porque tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam, tem coisas que dependem dos times, mas enfim. Acaba que sendo esses profissionais acabam não estando ali no holoforte inicial das pessoas que estão ali na área de TI, começando a estudar, o curso técnico, ou talvez na faculdade, mas acaba que quando você entra para a área, cedo ou tarde você vai acabar conhecendo alguém que trabalha com a parte de produtos e muitas vezes eu já vi muita gente de área de negócios ir para a área de Product Owner, mas eu também vi desenvolvedores que tinham muito conhecimento sobre a aplicação, ou tinham muita desenvoltura, uma excelente comunicação, acabando saindo do desenvolvimento como desenvolvedor de software e migrando para a área como PO também. Então você acaba vendo ali que também é uma área que é legal você conhecer a parte técnica, mas não é obrigatório. Se você tiver o jogo de cintura, saber lidar com as coisas, saber ser um profissional que consegue coordenar as áreas, você acaba sendo uma pessoa também chave ali para a empresa. E também, nossa, tem muita vaga também para Product Owner hoje em dia. Tem, claro, dependendo da região e também dependendo do tipo da empresa. Porque às vezes possa ser que o arquiteto também faça um pouquinho disso. Então é aquele negócio que eu sempre falo, é uma zona também meio cinza em relação a esse tipo de profissão dentro da área de TI. Boa, sensacional. Então, agora o nosso encerramento com chave de ouro, de vez. Pessoal, essas áreas que nós separamos aqui foram áreas que nós identificamos com uma boa demanda. São áreas que a gente entende que se você vem da vertente de desenvolvimento, você vem da vertente de segurança, você consegue ramificar, você consegue se especializar. Então nós escolhemos ela, mas assim, lembrando, a área de tecnologia como um todo, o guarda-chuva de tecnologia, ele é muito abrangente. Tem diversas áreas que nós não colocamos aqui, diversas áreas que eu mesmo particularmente não conheço, só ouvi a nomenclatura e a gente foi atrás, mas eu nunca vi. Então assim, é importante que você deixe o teu comentário aqui embaixo, falando qual área que tu mais gostou, qual é a área que você quer ouvir mais, para quê? Para que eu e o Eric nós possamos ir atrás desses profissionais dessas determinadas áreas e trazer um episódio focado nisso, só para tirar dúvida de vocês. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você estiver ouvindo qualquer outra plataforma de streaming de música, qualquer coisa do tipo, deixa também lá no comentário, porque nós estamos sempre olhando, tá bom? Jonathan, queria falar com vocês como que eu posso fazer. Pessoal, tenho particularmente meu LinkedIn, que é meu nome conforme está aqui na tela. Vocês vão me achar, vocês vão achar o Eric também. Seguindo a gente nas redes sociais, que também estão aqui nas descrições. Então, assim, forma de falar com a gente, galera, vocês têm. Já não esquece, deixa aquele comentário, compartilha com aquele amigo e, principalmente, dá aquela moral para aquele estudante que muitas vezes pode estar perdido, precisa entender um pouquinho mais sobre tecnologia, que eu acho que nós conseguimos aqui clarear e ajudar nessas dúvidas. E lembrando que, gente, a gente fez uma seleção básica, né? Não básica, mas uma seleção específica das profissões que a gente mais teve contato no decorrer da carreira. Lembrando que eu já estou há 16 anos fazendo isso. E para mim são os profissionais que eu mais tive contato e algumas dessas posições até eu mesmo tive que atuar diretamente. E eu não sei, eu falo, eu não sei tudo. Então, se teve algum profissional que eu esqueci, que vocês acham interessante trazer no próximo episódio, talvez uma parte 2 desse vídeo, deixa aqui no comentário para a gente poder saber.
E dúvida sempre também procure a gente sempre está aberto a qualquer tipo de sugestão, porque aqui a gente trata o Tangerina Tech como uma colaboração aí dessa nossa aldeia digital que é a internet. Gente, muito obrigado por assistir o episódio de hoje e a gente se vê na próxima, hein? Fica com Deus. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.